Deus, queridos, amados irmãos em Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual. Por que espiritual? Porque eu estou aqui, você está aí, não sei onde você está, não sei a distância que você está, mas espiritualmente nós estamos juntos, porque a Igreja de Cristo ela é espiritual. Então, onde estiver uma ou mais pessoas reunidas no seu nome, é a Igreja de Cristo. E você consegue imaginar quantas pessoas nesse mesmo horário estão reunidas na palavra de Cristo? Eu daqui, outros de outros estados, ou talvez de outros países, né, estão apresentando esta palavra. Então, por onde você estiver, não importa o local, a posição que você está, você é uma igreja de Cristo, e se você está ouvindo, você está em comunhão com Ele, amém? Não comigo, mas com Ele, e a comunhão sua é importante eu replicar. A comunhão sua não é comigo, não é com outras pessoas que também estão reunidas. A comunhão sua é com Cristo, amém? Então sejam todos bem-vindos. Se você está ouvindo esta palavra, você está no lugar certo. Você vai ouvir uma palavra sem mistura, sem braganha, uma palavra que edifica, uma palavra que liberta, amém, meus amados? Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no YouTube, no Instagram, sei lá onde você vai compartilhar. É importante que você compartilhe. Porque uma vez que você esteja compartilhando esse vídeo, você está evangelizando alguém. Uma vez que você compartilha uma palavra dessa, você está evangelizando alguém. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Mais um lembrete, fiz domingo e faço agora. Você que tem me pedido acesso a esta página no Facebook, Ed do Teclado, eu quero deixar um lembrete para você aqui, que está quase impossível vocês terem mais acesso a essa página, porque essa página ela é controlada pelo Facebook e eu não tenho controle dela. Então, e o controle do Facebook é 5.000 pessoas adicionada na página, e eu já estourei essa quantia, já estourei esse limite. Então, para você ter limite a essa página, você ter acesso a essa página, só vou te dizer o caminho. Aceite se quiser, você não é obrigado, não é obrigado a aceitar, né? É você enviar 5 estrelas nessa página para mim, 5 estrelas. Eu vou tirar alguém que está escrito na minha página, está adicionado na minha página, mas não tem foto dela lá. Então ela está escrita, está adicionada lá um fantasma. Então eu vou tirar esse fantasma e adicionar você. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Ou então você vai lá no YouTube, Ed do Teclado. Perdão. No YouTube é Ed em Nova Aliança. Lá você pode se inscrever lá gratuitamente, você não vai pagar nada, não precisa mandar estrela, né? Você vai se inscrever lá gratuitamente, né? E pode fazer comentário, eu responderei, se eu tiver tempo e eu achar importante, eu responderei, amém, meus amados? Então se inscreva no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que você não deixe de assistir e de ouvir esta palavra fiel e verdadeira, amém? Então estamos juntos? Então o tema da nossa pregação de hoje, da nossa ministração, é guerras e fome, o sinal do fim do mundo. É isso que nós vamos ministrar hoje, guerra e fome, o sinal do fim do mundo.
Amém? Meus amados, você que está me ouvindo pelo YouTube, também você já está vendo, já está passando na sua tela aí esse tema. Amém? Aliás, você está me ouvindo pelo Facebook. Pelo YouTube, vai ver também, que eu vou pôr esse mesmo escrito, né? Eu vou também escrever quando eu for mandar o vídeo para o YouTube, porque no YouTube apenas agora, nesse momento, nós estamos gravando. Tá? Amém, meus amados? Então, eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia, porque tudo que nós falamos aqui, nós temos que dar conta na Bíblia, temos que se dar conta no que está escrito. Amém? Então, abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 24. Mateus capítulo 24, no versículo 6 e 7. Versículo 6. E certamente ouvireis, preste atenção, meus amados, no que diz a palavra. A Bíblia é um livro comum. A igreja romana que inventou esse negócio de livro, de Bíblia sagrada. Isso foi inventado pela igreja romana, mas a palavra Bíblia quer dizer biblioteca, porque contém muitos livros agregados nessa biblioteca. Se não me engano, é 67 livros agregados nessa biblioteca. Então isso não quer dizer que seja sagrado. Isso foi a igreja romana que inventou e os crentes aceitaram simplesmente assim. Amém? Então está aqui, preste atenção no que você lê. Versículo 6, né? Vamos iniciar. Versículo 6. Certamente ouvireis. Então, meus amados, qual é o princípio para que qualquer um entenda o que está escrito na Bíblia fácil, sem precisar de um doutorado, sem precisar fazer curso de teologia? Você vai entender o que está escrito. Quais são os princípios que existem para você? Entenda exatamente o que está escrito, respeitando o tempo da escrita, para quem foi escrita. Então você tem que respeitar. Esses são os princípios básicos para que você entenda ler a Bíblia, né? Respeitando o tempo que foi escrito e para quem foi escrito. Amém? Então, meus amados, nós podemos entender aqui nessas duas palavras que eu falei aqui, né? Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, né? De guerras e rumores de guerras. Veide, não vos assusteis, Qual é o princípio básico do entendimento desta palavra? Jesus está reunido aqui com pessoas. Quem essas pessoas que Jesus está reunido aqui? Os discípulos. Jesus está reunido aqui com os discípulos. Então Jesus está falando, isso se chama, meus amados, de hermenêutica. O problema é que os estudiosos da teologia não sabem o que é hermenêutica. Eles falam de hermenêutica para a igreja. A igreja não sabe se é coisa de comer, se é coisa de vestir, isso aqui. Então isso aqui se chama hermenêutica da palavra. Jesus aqui está reunido com os discípulos. Então ele está falando com eles. Está falando com os discípulos. Há 2000 anos atrás. Jesus não está falando isso com você nos dias de hoje, nesta quarta-feira,
dia 19, né, se não me engano, dia 19 de março. Então está aqui, ó. Certamente era Jesus está aqui junto com os discípulos numa conversa, tá? Isso aqui não é doutrina, para que se faça isso de uma doutrina. Não, isso aqui é uma conversa de Jesus com seus discípulos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer. Meus amados, desde o princípio do mundo que existem guerras. Não é porque está acontecendo uma guerra em Israel e outra lá na Rússia com a Ucrânia que o mundo vai acabar. Não, ele está dizendo aqui para os seus discípulos, ele não está dizendo para nós. A guerra que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia e Israel não tem nada a ver com isso que nós estamos lendo aqui agora. Amém? Então está aqui. É necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará. A palavra está no pretérito futuro deles lá, no ano, se não me engano, Mateus, não sei se eu já escrevi aqui. No ano 50. Então, no ano 50 cristã, ele falava isso, né? Falou no deserto, e Pedro está relatando aqui. Porquanto se levantará, não tinha se levantado ainda, no ano 50 não tinha se levantado ainda, ia se levantar. Mas hoje, o que acontece hoje? Hoje é uma mera coincidência. Como disse Davi, nada acontece de novo debaixo dessa terra. O que acontece debaixo dessa terra são coisas que aconteceu antes atrás. Então o que nós vemos acontecer hoje é o que aconteceu de antes atrás, de centenas e centenas e milhares de anos atrás. É o que acontece hoje. Não há nada de novo para que você fique espantado e dizer que o mundo vai acabar. Amém, meus amados? Acontecer mais nada, no 7? Porquanto levantará nações contra nações, reino contra reino, e haverá fome. Meus amados, o próprio Jesus de Nazaré, uma certa feita, ele disse, lá quando derramaram um vidro de perfume nos pés dele, alguém falou: olha, esse vidro de perfume devia ter sido vendido e dado para os pobres. O que ele respondeu? Pobre toda a vida vocês vão ter no meio de vós, entre vós. Ele falou quando? Nessa madrugada ou há 2000 anos atrás? Há 2000 anos atrás. Então por que nós vamos se assustar com a fome que nós vemos hoje, nos nossos dias de hoje? Se nos dias deles lá eram o povo, as nações que viviam, o povo, né, que tinha naquela época, não era tanto como nós temos hoje, e já existia fome naquela época, você imagina nos dias de hoje, como as coisas se triplicaram, né? Ou triplicaram, né? Não haveria fome hoje. Então são coisas que nós não devemos ficar perturbados dizendo que o mundo vai acabar por conta de fome ou por conta de guerra. Você entendeu já, né? Fomes e terremotos em vários lugares. Amém, meus amados?
Então isso são coisas, foi o que Davi falou. Não há nada de novo debaixo desse sol. Amém? Versículo 6, 7. Pula para o 14. Vamos começar agora do 14 para nós não atrasar muito. Versículo 14. Nesse mesmo capítulo, tá? No capítulo 24. Nós só vamos pular para o versículo 14 para não se atrasarmos muito. Será pregado. Eu vou começar do 13, porque esse versículo 14 está começando assim, tipo no meio. Né? Vamos começar do 13. Aquele, porém, que perseverar, eu já tenho vídeos aí falando que a salvação não depende de perseverança. Salvação não vem de perseverança. Salvação é de graça, é da graça, vem da graça. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê, meus amados? Para começar, o salvo aqui está com S minúsculos. E no final do salvo, não está escrito para a vida eterna. Então era salvo de quê? Da tribulação, que aconteceu entre o ano 66 e se estendeu até o ano 70. Amém? Versículo 14. E será pregado, presta atenção, meus amados. Presta atenção. Será pregado este evangelho. Jesus de Nazaré é quem está falando isto. Que tempo Jesus está falando isto aqui? Quando ele andava pelos desertos, pregando pelos desertos. Nesse tempo aqui, haveria Novo Testamento? É claro que não. É claro que não. Porque o Novo Testamento foi dado a Paulo depois da sua morte. Então, este evangelho aqui é o evangelho da incircuncisão ou é o evangelho da circuncisão? O evangelho da circuncisão. O evangelho de Moisés, ou seja, a lei de Moisés, ia ter que ser pregada. Para quem? Para eu, para você, que somos gentios, ou para os judeus, que tinham a lei de Moisés, tinham a ordenança de cumprir a lei de Moisés? Para o povo judeu. Então, Jesus de Nazaré está falando aqui com os gentios ou com o povo judeu? Com o povo judeu. Então, meus amados, isso se chama hermenêutica da palavra, que os estudiosos da teologia não aprenderam. A teologia evangélica tem mais falha do que um queijo suíço. Amém? Vamos continuar? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas não acabou por aí. Não acabou não. Então virá o fim. O fim de quê? O fim daquela era que eles viviam. O fim daquele século. O fim como é que chama? O fim tem 70 anos, geração, seria o fim daquela geração que eles viviam. Como ele falou, eu voltarei ainda nesta geração para se cumprir tudo, não ficou nem um pouquinho, se cumprir tudo o que ele falou e que os profetas tinham falado antes deles. Amém, meus amados? Isso, quando nós fazemos esse análise do que nós estamos lendo, fica fácil de entender. Amém? Versículo 15, já lemos 14, versículo 15. Quando, pois, vides, Jesus está falando com quem, meus amados?
Não esqueça disso. Jesus não está falando a um Deus dará, não. Ele está falando com uma turminha. Quem era essa turminha? Os discípulos. Então a conversa é dos discípulos, é com eles. É um particular que Jesus está tendo com eles. Então quem ia ver todas essas coisas acontecerem? Eu, você, os discípulos. Quem ia ver tudo isso aqui eram os discípulos e não nós. E quando, pois, vindes abominável de desolação, de que falou o profeta, Daniel, lá pelo ano 590 antes dele vir. Profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Ele está dizendo, quem lê, entenda. Isso aqui não é difícil, é só ler e você entender. Desde que você respeite o tempo da escrita e para quem foi escrito. Amém? 16. Então os que estiverem aonde? No Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Para quem estiver na capital de São Paulo, a cidade que mais trabalha na face nesse Brasil, onde que era? Quem é? Para quem? Meus amados, me ajuda aí, meus amados. A quem a palavra está sendo dirigida? O povo de Israel, a Judeia. Aonde fica a Judeia? Em Israel. Estiverem na Judeia, fuja para os montes. Você vê que não tem nada a ver com os outros países. Toda esta conversa estava sendo dita para os discípulos e para o seu povo em Israel. Nós não temos nada a ver com isso, meus amados. Fuja para os montes. 17. Quem estiver sobre o telhado, né? Não obedeça. Isso aqui ele está falando uma parábola, uma comparação, né? Uma terminologia. Não obedeça a tirar de casa algumas coisas. 18. Quem estiver no campo, não volte. Se você está no campo, está trabalhando lá fora da Judéia, não volte para a Judéia, não volte para Jerusalém, porque o pau vai comer por esses dias. E foi isso que ele mandou avisar as 7 igrejas da Ásia. Olha, vai vir aí tempos de festa aqui em Jerusalém. Vocês não venham, porque vai acontecer aqui o que nunca aconteceu aqui em Jerusalém. Isso foi Apocalipse. Amém? Não volte atrás para buscar a sua capa. Você vê que é tudo meio teologia. Quem usava capa por essa época aqui? Os profetas. Hoje alguém veste capa hoje? Alguém veste capa nos dias de hoje? Temos algum profeta Batman por aí? Nós temos crente Batman, tá cheio, mas eu falo assim, mas eu sei que tá cheio de crente Batman por aí, por essas igrejas por aí. Porque a palavra está com eles aqui, não está conosco hoje. Amém. 19. Ainda que estiveres grávida, eu já tenho um vídeo explicando sobre isso. Como seria difícil uma grávida com barrigão correndo dos soldados romanos. Grávidas e dais que amamentarem. Como seria daquelas pessoas, aquelas mulheres correndo dos soldados romanos com seus filhos nos braços? Naqueles dias que amamentarem, naqueles dias
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Por que não se dê no inverno? A profecia diz que muitos iam correr para as montanhas. No inverno as montanhas é fria ou é quente? É gelada, principalmente naquelas regiões lá de Israel. É gelada. Então as pessoas que iam correr dos soldados romanos, eles iam passar por grandes frios, iam dormir, né? Ia a pernoitar nas matas, porque eles iam correr. E assim aconteceu. Nem no sábado. Por que no sábado? Porque o povo judeu, segundo os costumes da lei de Moisés, eles não podiam andar mais do que 2.000 metros no sábado. E se isso acontecesse no sábado, eles iam quebrar este mandamento. Porque eles, para se salvarem dos romanos, soldados romanos, eles iam ter que andar muito mais do que isso. Amém? 21. Porque neste tempo, que tempo? Neste tempo de hoje ou no tempo que eles viviam lá em Israel? No tempo que eles viviam lá em Israel, meus amados. Neste tempo haverá. Você vê que a palavra está no futuro, é uma profecia, está no futuro. Haverá grande tribulação, começou no ano 66, como desde o princípio do mundo até agora nos dias de hoje ou nos dias que eles viviam, naquela geração, primeira geração cristã, primeira geração cristã. Desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá mais. E o que se prega dentro dessas igrejas, fazendo a igreja esperar uma tribulação que nunca haverá. É verdade que nós atravessamos dias difíceis, principalmente por conta dos nossos governos, né? Que eles só pensam neles, só pensam em roubarem. Eles não devolvem em benfeitoria os impostos que nós pagamos. Então eles roubam todos os nossos impostos. Então, por conta disso, nos dias de hoje, nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Mas isso é normal. Amém? Já se acostumamos com isso. Há quanto tempo nós não somos roubados? Há quantos anos, quantas décadas nós não somos roubados? Então já estamos acostumados. 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, o que é que ele falou? Meus amados, o que é que Jesus falou? Eu voltarei ainda nesta geração. Uma geração tem 70 anos. E o tempo foi passando, a cada ano que se passava, mais claro ia ficando para eles ver a volta de Jesus. Ninguém seria salvo. Salvo de quê? Que aqui está com S minúsculo e não está escrito na frente salvo para a salvação eterna, mas sim da grande tribulação. Daqueles dias difíceis que eles iam viver, né? Mas por causa dos escolhidos, esses escolhidos aqui, que os pastores dizem que é a igreja, que é uma grande mentira, esses escolhidos aqui, eu particularmente, eu aprego eles lá do Apocalipse, os 144 mil escolhidos de cada tribo 12 mil. Então, 12 vezes 12, 144 mil. Então, eu atribuo isso aqui a eles. Amém?
Tais dias serão abreviados. 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos. E surgiu ou não surgiu? É só você ler a história de Israel, né, que está relatado. Falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres. O que nós vemos, já falei e repito, o que nós vemos hoje é uma mera coincidência daquilo que aconteceu tempos atrás. Amém? Grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25, nós vamos ler até o 29, meus amados. Nós vamos ler até o 34. 25, veio de que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis aqui, ele está no deserto, não saia. Já viu aqueles falam, vem, olha, sexta-feira vai ter culto da libertação, Jesus vai te libertar. Não vá lá, não vá lá. É engano. Não saias, ou eis-nos no interior da casa, não acrediteis. 27, porque assim, preste atenção, meus amados, assim como um relâmpago, né, rápido, ele ia aparecer nas nuvens. O poder dele, não era ele pessoalmente, em carne, o poder dele ia aparecer nas nuvens. E o relato que nós temos é que por intermédio de, eu acho que quase 6 meses, lá na cidade de Israel, na cidade de Jerusalém, no céu, rodeava um planeta grande, tipo uma espada, e uns pequenos, que significa o quê? Os anjos que ele disse que ia com canglô, os anjos acompanhava ele com canglô, poder e canglô, né? Os anjos acompanhavam. Como relâmpago, e sai do oriente até se mostra até o ocidente. Assim há de ser a vinda do Cristo. É isso? Porque a igreja pertence a quem, meus amados? Alguém pode me responder? Alguém pode pôr aí no relato aí, quem é o dono da igreja? É o Cristo ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. Jesus não pregava graça. Jesus pregava lei. E quem pregava quem? E a igreja está firmada em quem? No Cristo ressuscitado, após a morte. E ela estava dizendo aqui, assim há de ser a vinda de quem? Do Filho do homem ou do Cristo ressuscitado? Do Filho do homem. E quem era esse Filho do homem? Jesus de Nazaré, o judeu, o que pregava a lei. E como que a igreja quer ser cristã, acompanhando Jesus de Nazaré que pregava a lei? Nunca, jamais vai acontecer isso. Nunca. 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29, logo em seguida a tribulação, logo em seguida. Foram 3 anos e meio de tribulação. Começou no meado do ano 66 e durou até agosto do ano 70. Então é o que está escrito aqui. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Eu já tenho um vídeo explicando que sol quer dizer poder, pessoas que mandam, um rei, por exemplo, um reino, né? Aquele reino vai se escurecer, ou seja, não vai ter mais poder, aquele reinado não vai ter mais poder. E de que reinado está se falando aqui? Do reinado sacerdotal.
que haveria na lei de Moisés. Se escurecerá a lua, que isso nós encaixa ela na lei de Moisés, né, que está no termo feminino, na lei de Moisés, né? Não dará a sua claridade, o poder da lei de Moisés ia acabar. As estrelas, que são quem vivia naquele tempo, que estrela está falando de gente, né? As estrelas que mandavam na lei de Moisés. As estrelas cairão, não é que elas vão cair, não, elas vão parar, elas vão deixar de dar sua ordem e acabar. O seu poder de ordem ia acabar. Cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E os crentes acham que o céu vai cair. Não é. Os poderes do reinados que reinavam naquele tempo. Qual era o reinado que reinava naquele tempo? O reinado religioso, né? Que era o sacerdote, e os reinados físico, né? Que eram os imperadores. E os imperadores tinham tanto poder que ainda mandavam no reinado religioso. 30. Então aparecerá no céu o sinal, não é o filho. Aqui não está dizendo aparecerá no céu Jesus de Nazaré. Não. Aqui está escrito sinal, poder. Está se falando de poder. O sinal do Filho do Homem. Quem era que tinha esse nome? Jesus de Nazaré, não era o Cristo ressuscitado. Todos os povos da terra, que terra? Jerusalém, lamentarão e verão o Filho do Homem. Não é Jesus, não é o Cristo ressuscitado, é Jesus de Nazaré. Verão do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando ele falou isso para os sacerdotes, o sacerdote entendeu tudo e rasgou as suas vestes, dizendo: poder nas nuvens, só Deus, e tu és um judeu, pecador, bebedor de vinho, comedor de feijão, é isso que tu és. Amém, meus amados? No 31, né? Escolhidos, 31, né? Poder de muita glória. Não, nós paramos no 30. Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aí vem aquela palavra que eu falei dos anjos, né? 31. Ele enviará os seus anjos, vê que a nova aliança, essa aliança que nós vivemos hoje, a aliança da graça hoje, ela é ministrada pelo Espírito Santo, não é por anjo. E no tempo de Jesus de Nazaré, quem ministrava? Os anjos. Por isso que está dizendo aqui, ó, ele está no reinado dele ainda. O reinado de Jesus de Nazaré aqui está acontecendo, está firme ainda. Então, quem ministrava no reinado dele? Anjo. Por isso está dizendo aqui, ó, haverá os seus anjos com grandes cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. A palavra está escolhido, não está falando igreja, né? Então volta aquela passagem anterior, escolhido aqui, eu aplico isso aqui nos 144 mil lá do Apocalipse. 144 mil escolhidos. Então está aqui. Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma e outra extremidade dos céus. Vamos ler até o 34, né? 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saberei que estás próximo o verão. Amém? 33. Assim também vos, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando eles vides todas essas profecias aqui, os soldados invadindo Jerusalém, a guerra em Jerusalém, né? O templo ia cair,
como caiu no ano 70, caído não, eu não falo caído, porque caído é uma coisa, derrubada é outra, o templo foi derrubado, amém? Estará próximo às portas, 34, aí isso aqui é uma bomba, eu podia ler, para quem tem mente iluminada, eu tinha poupado todos esses versículos aqui, e tinha lido somente o versículo 34. Mas como eu sei que muitas pessoas que vão me ouvir, estão me ouvindo, a mente deles ainda não estão iluminada, por isso que eu li todos esses versículos para chegar aonde? No versículo 34. Agora veja o que está escrito no versículo 34. Uma bomba. E eu vou tirar o estupim, eu vou pôr fogo no estupim. Em verdade vos digo que não passará, não passará. Esta está no singular, um só, uma só, esta, uma só. Aqui não está escrito as futuras gerações que virá futuramente. Aqui está dizendo uma só. Porque ele está falando tudo isso aqui com quem? Com os discípulos. Ele está dizendo, vocês vão ver isso acontecer ainda nesta geração. E aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. No ano 70 foi o final de tudo. O templo foi derrubado. Os profetas foram, os sacerdotes foram mortos. Acabou com tudo. Em verdade vos digo que não passará esta geração, uma geração tem 70 anos, então não poderia passar do ano 70 como não passou. No mês de agosto aconteceu tudo, finalizou tudo. Esta geração sem que tudo é só um pouquinho, e o resto os pastores vão pregar por aí para a igreja. Aqui está escrito tudo isto acontecerá. Amém? Se amém, então abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Do versículo 4 ao 9. Versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Para sempre até quando? É até a Semana Santa, que está aí batendo as portas? Para sempre. Eu que só tenho a primeira série, só estudei a primeira série, eu entendo que para sempre é para mais nunca, nunca mais. Para sempre. Para sempre. Versículo 5. Levanta-se o sol, né? Levanta-se o sol, põe-se o sol, ou seja, o sol nasce, o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro, né, para o norte, volve-se e revolve-se, né, na sua carreira e retorna aos seus círculos. 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para então come o pão da preguiça, né? Não se enche ao lugar, não, nós estamos lendo, perdão, se enche ao lugar para onde correm os rios,
para lá, torna eles a correr. Você vê que o mundo não vai acabar, né? 8, nós vamos ler até o 8, era até o 8, nós ia ler, até o 9. 8, todas as coisas são canseiras, é um vai e vem, um vai e volta, não há nada de novo em cima dessa terra. São canseiras, tais que ninguém se pode exprimir os olhos, não se farta de ver, nem se enche os ouvidos de ouvir. 9. O que foi e o que há de ser, e o que há se fez, o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo, nada há de novo debaixo dessa terra. E por que quando acontece uma guerra por aí, os pastores dizem que é o fim do mundo? Quando acontece uma fome por aí, os pastores dizem que é o fim do mundo. Se aqui está escrito que não há nada de novo. O que houve no passado, haverá nos dias de hoje e haverá nos dias futuros. Amém? Gênesis capítulo 26. Tem 3 passagens curtas aqui, viu? Gênesis capítulo 26, versículo 1. Sobrevindo fome a terra, que terra? Brasil? Não, Israel. Sobrevindo a terra, além da primeira, a vida sobre nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar a visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então você vê que a fome, ela vem desde o princípio do mundo. Então não é porque acontece uma fome, está acontecendo, alguém está morrendo de fome em certo lugar, que é o fim do mundo. Não, meus amados, está escrito, não há nada de novo debaixo do sol. Amém? Colossenses, tem 3 passagens rápidas aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, presta atenção, da esperança do Evangelho, que dentro das igrejas evangélicas, este Evangelho não tem nenhum G da graça, porque lá só se prega o quê? A lei de Moisés. O Evangelho da graça fica lá por fim, e às vezes nem acontece. Eles começam no Evangelho de Moisés, começa o culto no Evangelho de Moisés e termina o culto no Evangelho de Moisés. O Evangelho da graça, dentro dessas igrejas aí, não é pregado nem o G da graça. Deixado a afastar da esperança do Evangelho, que ouviste, né, que foi pregado, não é para ficar pregando, foi pregado, porque não era para nós, era para o povo do povo de Israel. Foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Foi ou tem que ser? Aqui está escrito foi já, está no pretérito passado. O céu, e do qual eu, Paulo, e eu digo, eu, Edival, me tornei ministro. Amém, meus amados. Romanos, volta um pouquinho. Romanos, tem essa e mais outra. Romanos 10, versículo 17 e 18. Versículo 17.
a fé vem pelo ouvir. Não é preciso pregar, tem que ouvir. Pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, não é a palavra de Moisés, é a palavra de Cristo. Não é a palavra de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré pregava a lei, ele era um judeu cumpridor de lei, pela palavra do Cristo ressuscitado. 18. Mas pergunto, porventura não ouviram Paulo, meus amados, há quase 2000 anos atrás, porventura Paulo, num tom irônico, disse, porventura não ouviram? Ouviram no pretérito passado. Não ouviram? Ouviram. Porventura não ouviram? Sim, afirmou Paulo. Sim. Por certo ouviram. Por certo ouviram. E para nós encerrar hoje, Romanos no capítulo 13. Um pouquinho mais na frente. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. 13, 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, né? Já é hora. Paulo, há quase 2000 anos atrás, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, há quase 2000 anos atrás, mais perto. Paulo se converteu, segundo a história, lá pelo ano 33. Ele está aqui exatamente no ano 56. Do ano 56, do ano 33, né, até o ano 56, estava mais perto ou mais longe do ano 70? Estava mais longe. Então ele está falando, agora está mais perto da vinda dele. É o que nós vamos ler aqui no 11, né? Nós estamos lendo aqui no 11, 13 e 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Que ano Paulo creu? No ano 33. No ano 56 para o ano 70, estava mais perto do ano 70. Amém, meus amados? Esta é a palavra do Evangelho que eu passo para vocês nesse dia de hoje. Você não é obrigado a aceitar, ouvir e aceitar. Você ouve, faz uma análise, né? Se está certo ou está errado, e você toma a sua decisão, se vai viver o Evangelho da Graça ou vai ficar no engano dentro dessas chamadas igrejas evangélicas e sendo roubado a cada dia que você vai lá. Amém? Paz eterna. Domingo nós não teremos pregação. Eu não vou prometer, pode ser até que o meu compromisso termine antes das 19 horas, mas eu não vou prometer. Mesmo que eu termine, vou terminar um pouco meio cansado, então vou procurar descansar. Então, domingo não haverá pregação, só quarta-feira de hoje a 8. Amém? Até lá, que vocês todos sejam abençoados por este Evangelho da Graça, o Evangelho do Cristo ressuscitado, aquele que tem a bênção para nos dar. Amém? Moisés não tem bênção nenhuma. Amém? Então, até lá. Sejam todos abençoados.